Olá galera, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo recheado com esse doce de leite maravilhoso que eu ensinei vocês na semana passada. E para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar salvo aqui embaixo na descrição, tá? Lembrando que eu vou fazer um bolo só para mostrar para vocês e para a gente comer aqui em casa. Então eu vou usar essa quantidade de recheio mesmo, mas se fosse para eu vender, eu dobraria essa receita, tá bom? Então vamos lá. Aqui na batedeira eu já tenho os ovos e lembrando que a receita está completa aqui na descrição abaixo do vídeo, tá? Vou colocar o açúcar e vou colocar para bater na batedeira até ficar um creme branco, por volta de 5 minutos mais ou menos batendo, tá? Em velocidade de média para alta, tá bom? Olha, ele já chegou no ponto que eu quero, tá? Então eu vou desligar e vou mostrar para vocês, tá? Normalmente eu faço com ela ligada na velocidade mínima mesmo, mas agora a gente acrescenta a água quente, tá? E o óleo, tá, gente? Aqui eu tô colocando o óleo também, é que eu pensei que eu tava gravando e não estava. E aí a gente volta a bater e bate mais uns 2 minutinhos só para dar uma misturada na água e no óleo com os ovos e o açúcar, tá bom? Bom, gente, aqui eu tenho todos os secos, tá? Aqui é o trigo, o amido de milho e eu já tenho o fermento também. Então, nós vamos misturar tudo isso pra tá colocando lá no líquido que foi batido na batedeira, tá bom? Olha, gente, eu gosto de passar todos os secos na peneira, porque eu acho que o bolo fica mais fofinho também, tá? Então, a gente vai colocando assim e vai passando na peneira dessa maneira que eu tô fazendo aí no vídeo, tá? E aí, nós vamos misturar com um fouet delicadamente para não tirar o ar da massa, tá? Se não tiver um fouet, pode ser com uma colher mesmo, mas vai fazendo devagar, dessa maneira que eu tô fazendo aí, tá bom? Mistura a primeira parte, coloca mais um pouco dos secos e vai misturando delicadamente da mesma maneira que eu tô fazendo aqui, tá bom? Olha, eu já misturei tudo certinho, tá? E agora nós vamos passar pra assadeira. Aqui eu tô usando uma forma de 15 centímetros por 10 de altura. Vou untar ela com o meu desmoldante e se vocês quiserem, pode untar da maneira que vocês têm costume aí, tá bom? Não tem problema nenhum. E aí a gente passa a nossa massa pra assadeira e leva pro forno. Eu gosto de assar em temperatura baixa, porque é um bolo mais alto, tá, gente? Aí varia de forno pra forno, tá bom? Olha, aqui a massa já está assada, ela ficou aproximadamente 1 hora no meu forno em temperatura baixa e eu gosto de dar uma apertadinha assim em cima para ver se ele já tá assado, tá? Não gosto de furar quando é bolo alto. E aí a gente só passa uma faquinha em volta para tá desenformando, tá bom, gente? Aí eu coloco um papel toalha assim em cima pra tá virando ele aqui em cima da minha bailarina, tá? Porque é aqui que eu vou cortar ele certinho. Então, gente, nós vamos cortar ele em 2 partes, porque eu quero 2 camadas de recheio, tá bom? Olha, eu já cortei o meu bolo. E agora nós vamos montar ele dentro da forma. Aqui eu gosto de colocar um plastiquinho para tá montando ele, para ele ficar bem retinho. Eu não lavei nada a forma, porque não é sujeira, né, gente? É bolo. Então, aqui, ó, eu tenho 300 ml de água. Essa é a caldinha que nós vamos molhar o bolo, tá? Coloco uma colher rasa de açúcar e mexo bem para desfazer todo o açúcar, tá? E nesse momento você também pode estar colocando um pouquinho de essência de baunilha. Eu coloco algumas gotinhas, aí vai do seu gosto, tá bom? Já coloquei uma parte do bolo aqui dentro da forma. Passei a minha calda para uma bisnaguinha assim e vou tá molhando o meu bolo. Gente, eu não gosto de molhar muito, eu molho o necessário, tá? Ainda mais se você for vender o bolo, tome cuidado com isso, porque o bolo pode quebrar no transporte.
Então, como eu vou fazer 2 camadas de recheio, eu divido aqui o meu recheio e vou colocando assim por colherada mesmo, tá? Mas se você quiser colocar numa manga de confeitar e ir distribuindo também, não tem problema e fica mais uniforme. Coloco dessa maneira, passo a colher assim e também tomo cuidado nessa hora de passar a colher, porque senão você levanta e mistura o bolo junto, tá? Levanta a massa e mistura o bolo com recheio. E aí coloco mais uma camada de bolo, dou uma apertadinha para ele ficar bem retinho. Molho o meu bolo novamente e tenha certeza que esse bolo ficou bem molhadinho, bem gostoso. Ele não precisa estar encharcado, tá, gente? Coloco o recheio novamente, já aliso ele aqui em cima do bolo para ele ficar bem retinho. E aí nós vamos pegar a outra camada do bolo, a última, e colocar por cima. Pode ver que eu tirei a tampinha de cima, tá, gente? Porque eu não gosto daquela tampinha, mas aí vai do seu gosto. E aí nós apertamos mais um pouquinho para ficar bem retinho e molhamos novamente o bolo, tá? Bolo montadinho dentro da forma, é só fechar bem e manter na geladeira de um dia para o outro. Ele vai ficar bem retinho na hora de confeitar, fica bem mais fácil, tá bom? Eu vou guardar equivalente a 1 colher de sopa do doce de leite para estar usando na decoração. Olha, eu tinha colocado 300 ml de água, ficou 150, então eu usei 150 ml de calda. E agora na batedeira eu tenho 200 ml de chantilly bem gelado e eu vou bater em velocidade alta, mas eu começo com a 1, vou subindo, coloco a 3 e vou subindo até chegar na velocidade máxima da minha batedeira, tá, gente? Essa batedeira minha é maravilhosa, eu tenho ela há mais ou menos 5 anos e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá? Para quem quiser estar adquirindo essa batedeira, porque ela simplesmente é maravilhosa. Eu já fiz massa de coxinha, massa de pão e ela aguenta bem. Então vamos bater aqui o chantilly e eu vou mostrar para vocês na hora que chegar no ponto correto, tá? É quando ele começa a fazer uns desenhos no chantilly. Bom, tá vendo que agora o chantilly já tá ficando marcado, tá tipo fazendo uns desenhos com o batedor? Então, esse momento a gente desliga para ver se ele já chegou no ponto correto. E eu gosto de verificar dessa maneira, ó. Eu ergo o batedor e ele sai em ponto firme, ó, dessa maneira aqui, tá bom? Já tirei o meu bolinho de dentro da forma e agora eu vou confeitar ele. Eu gosto de estar colocando o chantilly dentro de uma manga de confeitar para distribuir por igual no bolo para ficar mais fácil para alisar. Se quiser fazer uma pré-camada antes também pode, tá, gente? E aí eu vou colocando no bolo dessa maneira, girando a bailarina e colocando o chantilly por igual. Se você não tem uma bailarina, não tem problema, vai girando o prato aí, vai colocando. E se não tiver manga de confeitar também, coloca o chantilly com uma espátula, mas aí você pode estar colocando do jeito que eu vou fazer aqui em cima, tá? E eu vou mostrar para vocês, porque daí você pode estar colocando uma quantidade maior de chantilly para não misturar o chantilly com massa de bolo na hora que for alisar o bolo, tá bom? Ó, e coloca assim, dessa maneira, bastante chantilly, porque daí depois ele fica mais fácil para alisar e não mistura o bolo com o chantilly, tá? E aí é só ir alisando com uma espátula, com a espátula que você tiver na sua casa, vai retirando o excesso de chantilly, passando na borda da sua batedeira ou do seu potinho, do que você estiver usando aí para te auxiliar, vai alisando e vai tirando o excesso. Na verdade, nessa etapa a gente vai mais tirando o excesso do que alisando, né? Ó,
agora eu começo a alisar de verdade o meu bolo, né? Para deixar ele bem lisinho, para eu finalizar com a espátula decorativa, tá? Vou colocando um pouquinho de chantilly na onde falta e vou alisando, e assim você vai fazendo aí também, tá? Aqui na parte de cima, nós chamamos de quina, né? Então, você vai passando a espátula assim para tirar o excesso de chantilly e vai limpando a espátula com o auxílio de um paninho ou de um papel mesmo, tá? E aí, você passa a espátula bem limpinha no bolo, que ele vai ficar bem lisinho, bem retinho, tá bom? E aqui eu já tô finalizando o meu bolo para passar a espátula decorativa que eu falei para vocês. Bolo lisinho, agora é só passar a espátula. Você coloca ela dessa maneira que eu tô fazendo aí no vídeo e vai girando a bailarina com a mão, com a espátula parada, tá, gente? Aí você limpa a espátula se necessário e passa de novo quantas vezes for necessário. Só não passa muitas vezes, porque senão você vai tirar muito chantilly. E a nossa intenção não é tirar o chantilly, e sim alisar o bolo e fazer uma decoração com essa espátula, tá bom? Eu vou deixar o link da espátula aqui na descrição do vídeo para vocês também, tá? E aí, você só arruma a quina novamente, né? Porque nós passamos a espátula na lateral. Ou então, você pode deixar ela dessa maneira, se você quiser quinas imperfeitas, tá bom? Agora eu vou fazer esse efeito em cima do bolo usando a própria espátula. Então, é só manter a mão paradinha e ir girando a bailarina. Essa bailarina minha é maravilhosa, gente. Eu tenho ela já tem anos também e eu amo. E ó, não esqueçam de limpar o prato. Eu uso um papel toalha aqui, mas você pode estar usando um paninho e a própria espátula, tá? Tem muita gente que faz uma decoração linda no bolo e esquece de limpar o prato. E isso é muito importante, viu, gente? Não adianta fazer uma decoração linda e deixar o prato todo sujo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte do doce de leite, tá? Eu peguei aquele doce de leite que eu deixei e coloquei um pouquinho de creme de leite e misturei. E, gente, não tem uma quantidade certa não, tá? Eu fiz começar um pouquinho pra fazer um drip cake. Então, foi a olho mesmo. Aí eu coloco dentro de um saquinho dessa maneira, mas também coloca o creme de leite no doce aos poucos, tá, gente? Pra não deixar mole demais, que senão vai ficar aquela calda escorrida horrível. Então, você coloca dentro de um saquinho dessa maneira aqui, ó. E aí, faz um furinho na ponta e a gente vai colocar no bolo agora pra fazer um drip cake bem bonitinho, tá bom? Furinho feito, agora é só ir colocando no bolo aos poucos dessa maneira. Se precisar, depois vocês colocam mais, mas coloca assim, ó, aos pouquinhos, porque ele vai escorrer e não vai chegar até o final. Ele vai fazer um drip bem certinho, dessa maneira que eu tô falando pra vocês fazerem, tá? Se quiser colocar também dentro de uma bisnaguinha que eu usei pra molhar o bolo, também pode, tá, gente? Não tem problema nenhum. Mas vai fazendo dessa maneira aqui que eu tô ensinando pra vocês. Aqui eu tô colocando um pouquinho aonde eu achei que faltou um pouquinho, tá? Pra não ficar falha. E o nosso bolo ficou dessa maneira, gente. Olha que belezinha. E claro que eu tenho que mostrar ele cortado pra vocês. Olha, gente, que delícia que ele ficou. Ele ficou bem molhadinho, tá? Tá bem geladinho porque ficou na geladeira de um dia pro outro. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos!